Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos resolver mais uma questão sobre porcentagem. Essa questão envolve aumentos sucessivos. Vamos começar a resolução aumentando em 15% e 20%, respectivamente, os lados A e B de um retângulo. Qual é o aumento percentual da área desse retângulo? Para resolver essa questão, em primeiro lugar, vamos estruturar as informações fornecidas. Aumentando em 15% e 20% os lados do retângulo A e B, a pergunta é: qual é o aumento percentual da área desse retângulo? Como nós vamos resolver essa questão? Essa questão complicou um pouquinho, certo? Vamos começar pelo seguinte: nós sabemos que 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100, que é a mesma coisa que 15 centésimos, transformando aqui em número decimal. E também nós sabemos que 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que é igual a 20 centésimos, certo? E também sabemos, obviamente, que 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é igual a 1 inteiro. Vamos guardar essas três informações aqui para dar continuidade. Nós sabemos também que a área de um retângulo é igual a A vezes B, certo? A é um lado do retângulo e B é o outro lado do retângulo. E essa área inicial corresponde a 100%. E agora, já perceberam onde nós queremos chegar? 100% é igual a 1, certo? 1 inteiro. Agora vamos dar continuidade à resolução da questão aqui ao lado. O lado A teve um aumento do seu tamanho em 15%, certo? Então nós sabemos que o valor relacionado inicialmente a este lado do retângulo, que é o lado A, era equivalente a 100% e sofre um aumento de 15% do seu tamanho neste lado, certo? Então nós temos aqui 100% mais 15%, que é a mesma coisa que 1 mais 15 centésimos, certo? Estas informações nós obtivemos daqui, quando nós estruturamos as informações do enunciado. Então, fazendo essa somatória aqui, nós temos 1 inteiro e 15 centésimos. Vamos guardar esta informação aqui. Agora vamos ao lado B deste retângulo. Este lado B sofre um aumento de 20%, ou seja, inicialmente esse lado B referia a 100% do tamanho e ele tem um aumento de 20%, certo? 100% é equivalente a 1 inteiro e 20% é equivalente a 20 centésimos. Fazendo este cálculo aqui, é igual a 1 inteiro e 20 centésimos. Vamos guardar esta informação aqui. Continuando o nosso raciocínio aqui, nós sabemos que inicialmente o lado A vezes o lado B era igual a 100% da área. E nós queremos saber agora qual é o aumento percentual da nova área do retângulo, considerando esses aumentos de 15% e de 20%. E agora, como nós continuamos aqui, da seguinte forma: 1 inteiro e 15 centésimos referente ao aumento de A vezes 1 inteiro e 20 centésimos referente ao aumento de B equivale a, fazendo este cálculo aqui, 1 inteiro e 15 centésimos vezes 1 inteiro e 20 centésimos é igual a 1 inteiro e 38 centésimos, certo? E A vezes B, AB. Então aqui nós chegamos a 1 inteiro e 38 centésimos de AB, certo? Olha só, voltando aqui, inicialmente A vezes B era igual a 100%. Então nós sabemos que inicialmente A vezes B é igual a 1, porque 100% é igual a 1 inteiro, certo? E agora, como nós vamos dar continuidade a este raciocínio, vamos fazer uma regra de 3. Se 1 inteiro
equivale a 100%? Quanto equivale 1 inteiro e 38 centésimos de A vezes B? 1 inteiro e 38 centésimos de A vezes B. Então, aqui nós temos 1 inteiro de AB, ou seja, da área, e 1 inteiro e 38 centésimos de A vezes B, que é a área. Quanto equivale esse valor? Vamos fazer esta regra de 3 aqui, continuando aqui ao lado. X é igual a 1 inteiro e 38 centésimos vezes 100. X é igual a 138%. Nós chegamos ao valor de 138%. O que significa isso? Significa que o total deste retângulo, depois dos aumentos, passou a representar 138%, certo? Mas qual é a pergunta? Vamos subir um pouquinho aqui. Qual é o aumento percentual da área deste retângulo? Nós precisamos saber qual é o aumento percentual da área desse retângulo. Se inicialmente ele equivalia a 100% e ele passou a representar 138%, basta subtrair 138 menos 100 e o resultado será igual a 38% de aumento. Vocês conseguiram entender todo o raciocínio dessa questão? Essa questão complicou um pouquinho, certo? Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo várias questões sobre porcentagem, do nível mais fácil até o mais complexo, e passaremos por juros simples e juros compostos. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!